Ok, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT, nesta bela noite de terça-feira, 2 de outubro de 2018. Apenas 5 dias nos separam das eleições deste ano, em primeiro turno, ok? Tem que ter juízo na hora de votar, muito juízo, afinal de contas está aí em jogo o nosso futuro, né? O futuro das próximas gerações. Muito bem, eu tenho o prazer de conversar agora com o coordenador do Núcleo de Cidadania da Defensoria Pública do Estado do Acre, o defensor Celso Araújo, que coordena também este projeto aqui, ó. Daqui a pouco vai aparecer na tela, mas tu pode mostrar aqui também, olha. 6ª edição do projeto Defensoria ao seu lado, Cidadania mais perto de você. Seja bem-vindo, tá aí na tela. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bom? Sempre um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Afinal, doutor, 6ª edição, eu vejo que essa ação da Defensoria na periferia, ela aumenta a cada dia, né? Aumenta a cada dia. Em qualidade e em quantidade. Em quantidade, sem dúvida. A que se deve tudo isso? Se deve essa aproximação da Defensoria Pública junto com a comunidade. Na 5ª edição, Muniz, que nós realizamos no mês passado, no bairro Montanhês, com apoio de 24 parceiros, houve a realização de 7.900 atendimentos. No bairro Montanhês, foi praticamente maior do que uma ação global. E aí foi uma ação... É um bairro estratégico. Um bairro estratégico. Montanhês, que abrange Caladinho, Tancredo Neves, Irineu Serra. E nesse dia foram 7.900 atendimentos. Essa edição, a 6ª edição, que a gente vai estar realizando amanhã, quarta-feira, no dia 3 de outubro, a gente fez uma atividade específica para os idosos. No dia 1º de outubro, se comemorou o Dia Internacional do Idoso. Isso. E com respeito a essas pessoas, a gente está fazendo essa atividade. Haverá prestação de diversos serviços. Haverá atendimento jurídico pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público, atendimento médico com a participação de um clínico geral e de um geriatra, corte de cabelo, aferição de pressão, haverá participação do SESI com a Cozinha Brasil, haverá jogos de mesa, dominó, baralho, dama, sorteio de sacolões, bingos, forró do Senadinho, dentre outros serviços. Então, será uma grande festa. Você me fez lembrar aí o Projeto Cidadão. Projeto Cidadão. É como se fosse um Projeto Cidadão. Esse último da 5ª edição foi maior do que até a ação global, quando nós realizamos 7.900 atendimentos. Esse próximo, que é o de amanhã, será direcionado para os idosos, em alusão ao Dia Internacional do Idoso, que foi comemorado no dia 1º de outubro. Muito bem. É evidente que para se chegar onde vocês estão chegando, é necessário parcerias. Parcerias. Só dificilmente a Defensoria teria condições. Sem dúvida. Mesmo que tivesse as melhores... os melhores propósitos. Sem dúvida. E aí, como buscar essas parcerias e como mantê-las? O mais difícil, quando a gente realizou a 1ª edição, né, que a gente realizou a 1ª edição no passado. A partir da 1ª edição, os parceiros firmaram o compromisso com a gente que nas próximas edições que a gente realizaria, eles também participariam. Então, há apoio nessa edição de 23 ou 24 parceiros. Então, há uma participação muito grande. As próprias entidades têm interesse em participar de um evento que é uma ação social. O grande beneficiado desses serviços é a própria comunidade, porque são serviços que não têm custos, gratuitos, em especial agora para os idosos, que a gente vai estar realizando amanhã no Centro Cultural Lídia Rames. Então, no bairro Aeroporto Velho? No bairro Aeroporto Velho. O evento na Baixada da Sobral? Na Baixada da Sobral. O evento iniciará a partir das 8 horas da manhã, vai encerrar às 13 horas, ou seja, 1 hora da tarde, no Centro Cultural Lídia Ramos, no bairro Aeroporto Velho. Aliás, para quem não conhece bem a história de Rio Branco, a Baixada da Sobral tem como o bairro o mais antigo ali mesmo. Ali mesmo. O Aeroporto Velho. Primeiro aeroporto. Aeroporto Velho. Que depois do novo aeroporto ele ficou mais velho ainda. Né? Ficou, aeroporto velho. Ô, doutor, é evidente que, bom, é incontestável, né, digamos assim, o fortalecimento dessas atividades. É incontestável. Agora, ao mesmo tempo que isso cresce e aparece, cria uma expectativa maior. E a exigência também é maior. E aí, automaticamente, o desafio aumenta. Aumenta, sem dúvida. Como encarar tudo isso? A gente prima, para cada evento que a gente realiza, melhorar a qualidade do serviço. Então, a gente faz um evento, Muniz, e a gente acaba fazendo um checklist depois de seguir do evento para saber
de que, o que a gente errou, se a gente errou alguma coisa, para tentar melhorar na edição seguinte. Só para lembrar que nessas edições todas que a gente realizou, já foram feitos praticamente 22 mil atendimentos, só nesses itinerantes que a Defensoria Pública participou, realizou como protagonista. Tá. Esses números estão mais ou menos dentro do planejado? Do planejado. Na última edição, a gente planejava de 4 a 5 mil atendimentos e realizamos quase 8 mil. Então está bem além das expectativas, porque a população acaba participando. A gente acaba, na verdade, mobilizando a comunidade com os presidentes de bairros, diretores de escolas, associações, divulgação na imprensa. Então, há toda uma mobilização por parte da Defensoria Pública, com defensor, servidores, estagiários, funcionários de forma geral, e a comunidade, diretores de escolas e associações de bairros também. Eu vejo aí 11 atividades diferentes. Isso. Ou seja, com o passar do tempo, o leque de atividades vai aumentando. São apenas um dos serviços. Os principais aí, né? Porque aí tem nesses itens tem uns sub-itens, né? Sub-itens. Que não deixam de ser importantes também. Sem dúvida. Agora, nessas edições anteriores, nas 5 edições anteriores, nós vamos para a 6ª. Certo. O que mais lhe chamou a atenção? Qual foi a edição que vocês pararam para analisar assim, olha, valeu a pena ainda mais? Não assim pela a quantidade dos serviços, mas às vezes pelo valor que isso representa para um cidadão, né? Desde quando a gente fez a primeira edição, eu acabei tendo a intenção de realizar mais, porque a gente acaba vendo como a população se envolve mais ainda, precisa dos serviços. Então a gente fica muito assim, como a carência feliz é grande, com a carência dos serviços. Dessa última edição, a gente fez sorteio de sacolões também para a comunidade. E as pessoas procuravam a gente, falavam: senhor, estou precisando de um sacolão, estou com fome. Ia no médico procurando serviço médico. Foram realizados 400 atendimentos médicos só nesse dia. E a gente teve que interromper o serviço antes, porque foram atendimentos acima do esperado. A gente houve a participação de 5 médicos e houve o atendimento de 400 pessoas. Então, você vê como as pessoas são carentes e cada edição a gente verifica que há necessidade de fazer mais. E o desafio aumenta mais à medida em que, me corrija se eu estiver errado, há muitas famílias aí, a carência é tão grande, carência inclusive de informação. Não sabe o quanto aquilo é importante, e que ela tem direito. Àquilo, né? A gente acaba juntando todos os serviços no mesmo dia. A pessoa que vai fazer um atendimento jurídico, uma investigação de paternidade, uma ação de alimentos, uma ação de divórcio, de guarda, uma ação de reintegração, do capião, tem um problema coletivo no bairro também. Aí, no caso, as pessoas procuram. Aí, aproveitando aquela situação, a pessoa vai e corta o cabelo, vai no médico. Teve, no último, sessão de cinema com pipoca, xadrez, danças culturais, artísticos. Então, na verdade, o último que a gente realizou foi o maior que a gente fez, com quase 8 mil atendimentos. Essa edição de amanhã, a gente vai estar realizando de forma específica para os idosos, né? Tendo em vista o dia 1º de outubro, em alusão ao Dia Internacional do Idoso. Deixa eu falar algo aqui que vai lhe deixar ainda mais orgulhoso de ser defensor público. É comum as pessoas não acreditarem mais em nada, né? O descrédito chegou, inclusive, ao próprio Poder Judiciário. Mas ainda existe um ditado popular, o seguinte: a única coisa que ainda funciona neste país é a ação de alimento. Claro que tem algumas falhas aí. Em alguns casos aí tem alguns espertos que fogem, né? Não são localizados, né? Não são encontrados para pagar. Mas eu acredito que mais de 90% dos casos são resolvidos da melhor forma possível. Sim. A Defensoria Pública, ela tem uma atuação muito abrangente. Mas o carro-chefe da Defensoria Pública é essa parte porque de é uma família, coisa assim, alimentos... começa tudo por aí, né? Tanto que os próprios juízes, independe de qualquer coisa, independe do mérito, ele autoriza logo... Decreta depois a sim, o cara vai se defender. Isso mesmo. Ou o pagamento, né? Ou o pagamento, depende de qualquer coisa. O cara vai aprovar ou não. A pessoa é citada para fazer o pagamento ou comprovar que já o fez. Então, e o prazo é muito curtinho, né? Então, uma certa, realmente, prioridade, com razão, a essas ações de alimentos. Muniz, a Defensoria Pública
é um agente de transformação social, é uma instituição que transforma pessoas. Por isso que essas edições a gente acaba realizando, querendo realizar mesmo com muita qualidade no serviço, porque a gente acaba levando isso para as pessoas e mudando a vida da comunidade. E as pessoas têm procurado a Defensoria Pública cada vez mais para perguntar quando é que será o próximo evento, se sentindo-se interessadas em participar dos próximos eventos que a Defensoria Pública realiza. O senhor já está há quanto tempo na Defensoria? Há 11 anos. Então, o senhor já teve todo tipo de experiência. Eu imagino que é muito constrangedor para os senhores da Defensoria, para a própria família, e para o pai que não paga a pensão, que é obrigado a se acionar, que a família é obrigada a acioná-lo na justiça para ele fazer o essencial do essencial, que é pagar o alimento, comprar um alimento, garantir o alimento para uma necessidade da criança, do menor, para a própria sobrevivência. Sim. E a lei garante tanto a proteção à criança que essa obrigação pode recair aos avós. Se o pai ou a mãe... E muitos não. Muitos, inclusive, são presos. Na semana passada, eu conversei com o pessoal do Conselho do Idoso e, lamentavelmente, neste país, cerca de 20% a 30% das ações de alimento, vai parar essa noite? Porque o pai, ele às vezes não tem condição de pagar os alimentos ou se encontra-se em um local incerto e aí as ações acabam recaindo sobre os avós. Aí eles acabam tendo que pagar os alimentos aos netos. Quer dizer, um pai irresponsável coloca em jogo aí o orçamento da própria família, e de seus pais. Para você hoje ter um filho, tem que ter planejamento familiar, Muniz. Você tem que ser responsável. Você não pode colocar um filho no mundo e depois se sobressair em não querer pagar os alimentos. As crianças precisam desses alimentos para a sobrevivência. Imagina a criança sem a questão do alimento, a questão do leite, a necessidade do estudo, da educação. Tudo isso é necessário para o desenvolvimento, o crescimento de uma criança. É por isso que eu sempre digo que os agentes públicos do Brasil não deveriam se vangloriar em aumentar o Bolsa Família, e sim em saber, em aparelhar a Defensoria Pública e o próprio Judiciário para que esses irresponsáveis possam pagar, ou pelo menos o mínimo do mínimo para os seus porque quando filhos, quando o pai não acaba pagando os alimentos, recai essa obrigação aos avós. Lamentável. Lamentavelmente. Agora, qual é o balanço que o senhor faz das 5 edições anteriores? A gente realizou a primeira edição no bairro São Francisco. Eu lembro. Lá na escola Berta Vieira. Então, foi lá onde tudo começou. Sucesso, onde trabalha a professora Luciana. Uma região bastante carente também. Abraçou a ação da Defensoria Pública. Depois realizamos na Estrada Transacriana, Zona Rural, na Sobral. Na última foi no bairro Montanhês. E a gente acaba realizando as ações nas regiões mais carentes, nas regionais. Então a ação volta a Sobral agora. A gente realizou a 4ª edição na Sobral. A 5ª foi no bairro Montanhês. E a gente vai estar realizando a 6ª agora. E qual foi o bairro lá na Sobral? Foi ali na escola Serafim Salgado, próximo ali da UPA, do restaurante popular, bem no início ali. Legal. E a gente realizou 5.500 atendimentos aproximadamente. É uma região bastante carente. Bastante carente. Vocês já estiveram também no Calafate? No Calafate também. Não menos problemático. Também no Calafate também. Então, se você verifica, são regiões carentes. Região do Sobral, do Calafate, Montanhês, São Francisco. Realizamos também na Estrada Transacriana, no Colégio Agrícola, né, que é hoje a Escola da Floresta. Zona Rural. São todas ações direcionadas para a comunidade carente, justamente que é o público da Defensoria Pública, que visa atender as pessoas hipossuficientes, ou seja, as pessoas pobres que não têm condições de pagar por um serviço. Mas a Defensoria Pública não leva só serviços jurídicos, leva uma gama de serviços como se fosse uma ação global, levando entretenimento, lazer e serviços em geral para a população. Ok, se você perdeu o início do programa, eu acabei de conversar aqui com o Dr. Celso Araújo, coordenador do Núcleo de Cidadania da Defensoria Pública do Estado. Foi um prazer, doutor. Agradeço. Caso queira acrescentar algo, ainda há espaço. Faço novamente um chamado para os idosos participarem amanhã no Centro Cultural Lídia Ramos, amanhã, quarta-feira, dia 3 de outubro. Começa às 8 horas da manhã, vai até 1 hora da tarde. Participem, que haverá prestação de diversos serviços. O grande beneficiado desses serviços são vocês idosos. São serviços gratuitos que não têm custos. Então, participem, será uma grande festa.
Muito bem. Depois do intervalo comercial, eu volto para conversar com a radialista Vânia Mendonça, da rádio Boas Novas FM. Em 2 minutos. Até já.